E aí, galera de Sistema de Controle 1, agora nós vamos passar para o próximo capítulo do livro, né? Onde é tratado do lugar geométrico das raízes, tá? Então o capítulo chama-se Técnicas do lugar geométrico das raízes, tá certo? Antes da gente entrar propriamente nisso, tá? Vamos primeiro fazer uma introdução aqui com algumas definições gerais que vão ser importantes para a gente mais para frente, tá certo? Então, deixa eu pegar um lápis aqui. Pegando um lápis. Então, dessas definições gerais, a primeira delas são os elementos aqui de TDS, o sistema em malha fechada, tá? Então, tá aqui um sistema em malha fechada, né? Com a referência, a junção de soma, realimentação negativa, né? A diferença entre a referência e o que vem lá da saída é o erro, né? Aqui o ganho de percurso direto, né? A saída e o elo aqui de realimentação com a dinâmica H de S, tá? A realimentação. Então, esse sistema em malha fechada, ele fica da seguinte forma: T de S, né? T de S é igual a KG de S sobre 1 mais, né? Esse mais aqui, por causa da realimentação negativa, né? KG de S H de S. Ok? Então, essa é a fórmula do sistema em malha fechada, que eu gosto de chamar de T maiúsculo aqui, tá? Beleza? E esse cara aqui, ó, KG de S, H de S, então, deixa eu só colocar que a equação característica desse sistema vai ser, então, de um modo geral, 1 mais KG de S, H de S. E que esse elemento aqui, ó, tá? É o ganho de malha, tá? Ganho de malha, tá? Ganho de malha. Isso fica mais claro em controle 2, que a gente estuda os diagramas de fluxo de sinal, tá? Então, em diagrama de fluxo de sinal, esse ganho de malha é devido justamente a essa realimentação aqui, ó. Sai desse ponto e volta no mesmo ponto, né? Então, fica assim, ó, no diagrama de fluxo de sinal. O nó do E de S, só mostrar porque às vezes fica curioso, né? O nó da saída, o ganho no fluxo aqui do sinal do erro para a saída, o ganho de percurso direto e a realimentação, né? Menos H de S, porque é realimentação negativa, tá certo? Deixa eu fazer um pouco mais claro aqui. Opa, hoje eu tô H de S. Esse aqui chega nesse nó. Então, diagrama de fluxo de sinal, saiu desse nó e voltou no mesmo nó, seguindo o fluxo do sinal, sem repetir nó, é considerado ganho de malha, tá? Então, menos K, G de S, H de S, nesse diagrama, nessa pedacinho de diagrama de fluxo de sinal, tá? É um ganho de malha, tá? Então, vem daqui essa definição aqui, ó, de que KG de S, H de S é ganho de malha, tá? Ok? É claro que se o sistema fosse realimentação unitária, tá? Imagine um sistema com realimentação unitária. O H de S seria 1, né? Então, o ganho de malha seria o mesmo ganho de percurso direto, no caso de realimentação unitária, tá certo? Então, deixa eu só definir aqui do lado.
Então, em realimentação unitária, tá? Ação unitária, tá? Vou colocar um asterisco aqui, porque é uma coisa para lembrar, tá? O T de S ficaria KG de S, 1 mais alimentação negativa, né? Fica positivo, KG de S, ou seja, o próprio KG de S, que é o mesmo ganho de percurso direto, aqui também é o nosso ganho de malha, tá? De malha. E a gente vai precisar tratar muito esse ganho de malha aqui, ó, porque ele pertence à equação característica, que é o polinômio do denominador, né, da função de transferência do sistema em malha fechada, tá? Beleza? Então são coisas importantes para a gente aqui. Segunda coisa importante para nós é representação vetorial de número complexo, tá? Então, no plano S, né, eixo sigma e j ômega, tá? Um ponto pode ser representado por suas coordenadas retangulares sigma e j ômega, ou por suas coordenadas polares, né? Onde eu tenho aqui um vetor apontando para o ponto, e a informação a respeito desse vetor é o módulo M aqui, ó, e o ângulo, né, θ de K, tá? Beleza? Então a gente vai tratar representação, né, de ponto no plano S, tá? Ou seja, o plano S representa número complexo. A gente vai tratar vetorialmente, ou seja, a seta, né, com um módulo M e um ângulo de fase, tá? Então, por exemplo, aqui, f de S, a função em S é S mais A, a gente sabe que S é sigma mais J ômega, né? Então, F no ponto sigma mais J ômega é sigma mais J ômega, substituindo em S mais A, né? Ou seja, F no ponto sigma mais J ômega, a parte real, sigma mais A, mais a parte imaginária J ômega, tá? E aí a representação desse ponto fica com as coordenadas retangulares sigma mais A e J ômega, a seta, né, apontando nesse ponto, ele vai ter um módulo, tá, e um ângulo, tá certo? Um ângulo. Por outro lado, se a gente procurar o zero, né, dessa função, né, de f de S é igual a zero, S mais A então é igual a zero, então S é igual a menos A, ou seja, essa função f de S mais A, aqui, ó, tá? Aqui ela tem um zero em menos A, tá? E aí a gente representa com zero e menos A, tá? Testando ela no ponto sigma mais J ômega, como a gente fez aqui, ó, tá? Como a gente fez de K em sigma mais J ômega, então a função fica saindo a seta do zero aqui em menos A, tá? E apontando no ponto de teste em questão, sigma mais J ômega, tá? Então ela só foi deslocada, né, para a origem ser no zero em menos A aqui, ó, tá? Quando a gente quer testar essa função nesse ponto, a função S mais A, obviamente, no ponto sigma mais J ômega, tá? E aqui continua tendo o módulo e o ângulo. Não vou escrever para não bagunçar aqui, tá? Então, por exemplo, a função f de S mais 7, no ponto S igual a 5, que é o sigma mais J2, que é o ômega é igual a 2, né? Então, o zero dessa função, S mais 7 é igual a zero, tá? Então, S mais 7 é igual a zero, no S igual a menos 7, né? Então, o zero em menos 7, o ponto em questão, sigma igual a 5, J ômega igual a J2, tá? E aí essa função aqui, ó, o zero, a seta começa no zero e termina no ponto em questão que está sendo testado, né? Nessa função f de S igual a S mais 7, tá? Aí, duas informações, né, que a gente tem para a função representada como
vetor, né? Módulo e ângulo, tá? Então o módulo a gente calcula como produtório, né? Produtório do comprimento dos zeros pelo produtório do comprimento dos polos, tá? Que é igual produtório de I igual a 1 até M do módulo dos zeros, tá? Módulo é raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, tá? É a hipotenusa, né, pessoal? Desse triângulo retângulo aqui, ó, né? Então, dividido pelo produtório, né, do J igual a 1 até N do módulo, né, dos polos, tá? Beleza? Então é isso. E o ângulo de fase, tá? O ângulo, né, aliás, né, ângulo de fase, o ângulo, tá? O ângulo é somatória dos ângulos dos zeros menos somatória dos ângulos dos polos, tá? A gente vai usar muito isso aqui, tá certo? E em terceiro lugar, a definição do lugar geométrico das raízes, tá? Que a gente vai chamar simplesmente de LGR, lugar geométrico das raízes. Então, o lugar geométrico das raízes é a representação do percurso, do caminho, tá? Dos polos em malha fechada, ou seja, polos de T de S, tá? À medida que o ganho K, tá? O ganho no percurso direto lá, o ganho proporcional que multiplica o G de S do percurso direto, é modificado. Essa modificação, de modo geral, considera para K maior ou igual a zero, ou seja, começa em zero, né, e vai crescendo ao infinito, tá? Então, por exemplo, esse sistema aqui, ó, em malha fechada, R de S, a junção de soma realimentação negativa, realimentação unitária, né, K1, controlador, vezes o processo K2 sobre S vezes S mais 10, né? Os ganhos aqui estão em cascata, então multiplica K1 vezes K2, né? E K1 vezes K2 a gente adota como sendo simplesmente K, tá? Beleza? E aí, quando fecha essa malha, o T de S, a função de transferência em malha fechada, fica simplesmente K sobre S ao quadrado mais 10S mais K. E aí, para poder achar o lugar geométrico das raízes, basta você aplicar o Bhaskara no Q de S, né? Então, Q de S vai ser S ao quadrado mais 10S mais K, né? Então, com K maior ou igual a zero, né? Então, crescendo positivamente, tá? E tendendo, vamos compor assim, vai até o infinito, né? Então, você aplica Bhaskara nesse cara aqui, ou seja, iguala Q de S a zero, e aí achando as raízes desse polinômio aqui, ó, você acha, igualando a zero, né? Você acha polos de T de S, né? Polos de T de S. Sistema em malha fechada, tá? O caminho desses polos de T de S é o lugar geométrico das raízes. Beleza, para ilustrar, eu vou mostrar um programinha que eu fiz no MATLAB, tá? Usando essa função de transferência de percurso direto aqui, tá? Só que eu já considerei o K1 vezes o K2, então ficou simplesmente K sobre S, S mais 10, tá? Vamos lá para o MATLAB. Então, vou fazer uma animaçãozinha aqui para a gente ver o lugar geométrico das raízes, tá? A evolução dele. Então, lugar geométrico ao vivo. Clear all, close all, limpa a tela, S é igual a TF de S para montar a função de transferência. Aí eu faço um for, tá? Com K indo de 0 até 70 com passos de 1, tá? Então, começa 0, 1, 2, 3, vai até 70, né? Recursivamente, ou seja, ele incrementa e, né, na próxima linha ele executa aqui. Executa o quê? Ele monta o G de S, né? Então, G é igual a K dividido por S vezes S mais 10, aquela função que eu mostrei, né? Depois eu fecho a malha, tá? Obtenho a função de transferência em malha fechada. T é igual feedback de realimentação aí eu argumento a função, o ganho de percurso direto, G, né? Que a gente acabou de definir aqui para um valor de K, né? E lembrando que esse valor de K, ele vai sendo modificado a cada laço de iteração desse for aqui, tá? Então, fecha a malha com ganho de percurso direto G
vírgula, o ganho da realimentação, que é 1, tá? Ele já considera realimentação negativa, você não precisa colocar menos 1 aqui não, tá? Hold on, grid on, para segurar na figura, né? E a figura é o PZMAP aqui, ó, mapa de polos e zeros do T, tá? E a cada vez que ele executa, ele dá um pause de 0,1 segundo, só para a gente ver acontecendo, né, os polos em malha fechada, ó, PZMAP de T, né, mapa de polo e zero de T, os polos em malha fechada do T, e vendo acontecer, né, no tempo, tá? Então vou executar esse cara aqui. Ele vai começar, eu vou arrastar, porque está indo para outra tela. Aí. Aqui. Ele começa lá nos polos de malha aberta, polo em menos 10 e um polo na origem, né? Eles estão indo um em direção ao outro aqui, ó. Depois eles saem do eixo sigma, tá? E eles ficam com coordenada J ômega aqui, ó. Então tá crescendo aqui, tá, pessoal? Certo? À medida que o ganho K é incrementado, tá? Olha bem, esse é o caminho, né, dos polos. É um ramo que sai do zero, aliás, do polo em menos 10 aqui, ó, tá vendo? Polo em menos 10, ou seja, polo de malha aberta mesmo, né? Ele sai daqui com ganho K bem pequeno e vai nessa direção aqui, ó, da esquerda para a direita, tá? Enquanto que o outro ramo, tá, do lugar geométrico, lugar dos polos em malha fechada, sai do polo no zero, polo na origem aqui, ó. Lembrando que o G de S desse cara é S vezes S mais 10, né? Então, polo de malha aberta é um polo em menos 10 e um polo em zero. Então, o outro sai daqui, ó, e vem caminhando para cá, o outro ramo, tá? Os dois se encontram aqui no meio e depois um vem subindo e o outro descendo aqui no conjugado complexo, né, de polos, tá? Com coordenada imaginária aqui, ó, coordenada do eixo J ômega, tá? E à medida que o K vai aumentando, esses ramos um vai subindo aqui, né? E o outro vem descendo de K, tá? Beleza? Observa-se que tem retas aqui, né, irradiando do centro, tá? Essas retas são a reta de zeta, tá? Reta do fator de amortecimento. Então, quanto mais deitada aqui, ó, maior é o amortecimento do sistema, tá? Então, à medida que os polos vão subindo aqui com o incremento do ganho K, eles vão cruzando retas cujo zeta vai diminuindo, tá vendo? 0,86, 0,74, 0,6. Se ele continuar aqui subindo, ele vai interceptar 0,46, tá? Isso quer dizer que esse polo em malha fechada, onde ele cruza aqui, ó, tá? Ele tem um fator de amortecimento aqui dessa reta de zeta, tá? E aí a consequência vai ser a resposta transitória subamortecida, tá certo? Beleza? Então vamos rodar de novo só para a gente ver. Vou colocar um tempo um pouco maior aqui, tá? Porque quase não deu tempo de olhar, tá? 0,25. Dá o play. Deixa eu puxar ele só um instante aí. Ô, saco. Aqui. Aí. Tá vindo, tá caminhando, ó. Tá vendo? Aqui e de cá, ó. Caminhando um na direção do outro, encontrou, deixou e aí começa a crescer, tá? Ó, começa a crescer. Certo? Ó, subindo. À medida que o ganho K vai aumentando, tá? Aqui ele vai tendendo ao infinito, tá? Ele está procurando zero no infinito, essa função aqui, que está gerando esses polos em malha fechada, tá? Só que como eu vou com um ganho até 70, ele vai parar em algum momento. Parou já, tá? Não, ainda não, tá? Continua, né? Ó. Já mesmo para. Pelo visto parou. Beleza. Então, pessoal, o lugar geométrico das raízes são esses ramos, né? Dos caminhos, dos polos. Esse polo vindo para cá, tá? Esses polos, né? De malha fechada vindo para cá é um ramo. O outro vindo para cá é outro ramo. Eles encontrando um descendo e o outro subindo, né? Dois ramos, não é isso? Tá? Esse caminho é o lugar geométrico das raízes, tá beleza? Então, valeu, abração.